Temos também, eu acabei me esquecendo de me despedir da Mariana Jangiacomo, que estava lá em Nova York, mas a gente tem mais informações que vão vir direto da Central da Informação e a Anne Barbosa, que vai nos atualizar da situação agora na guerra em Israel. Boa noite, Anne. Obrigada. Oi, Yuri, boa noite para você, boa noite para quem está com a gente aqui no Arena. Trago atualizações em relação ao poderio militar de Israel. Esses ataques, que não cessaram há exatamente um mês, atingiram 14 mil alvos, eles dizem terroristas, isso nesse período. A atualização veio de um porta-voz das Forças de Defesa de Israel, que disseram, então, que esses alvos estavam ali no território palestino e que muitos militantes do Hamas foram eliminados, assim como eles também destruíram infraestrutura e também armas importantes. As Forças de Defesa de Israel, disse então o contra-almirante Daniel Hagari, destruíram mais de 100 túneis terroristas e mais de 4 mil armas. Vamos lembrar então na estrutura de túneis, ali da região da faixa de Gaza, são mais de 5 mil quilômetros, usados pelo Hamas, que são justamente o ponto forte, desse grupo radical islâmico, justamente usado nos últimos dias e também nos últimos anos. E eles dizem também que muitas das quais dentro de mesquitas, esses ataques foram feitos, além de jardins de infância e também edifícios residenciais. Isso porque não há um padrão nesses ataques, não há um foco, nem um local específico. São vários os pontos de destruição também em toda a faixa de Gaza. E por isso, no caso, atualizando aqui em relação aos túneis, 500 quilômetros de vias de túneis usados pelo Hamas. Lorival Santana me atualizando ao vivo aqui para a gente não passar nenhuma informação errada. Vamos lá, Hagari também reiterou que não haveria um cessar-fogo e repetiu a afirmação de que o Hamas está usando a sua população como escudo humano. Isso aqui não é novidade, Isso desde o início, com os reféns, que o Hamas está com eles, então, é a afirmação de Israel dizendo que essa população, vem sendo usada, então, como um ponto forte nesse conflito. Bom, Hagari também disse que há conquistas até aqui, mas que a guerra ainda é longa, Segundo ele, há um longo caminho pela frente. Os terroristas do Hamas dizem, a si próprios, segundo eles, que haverá um cessar-fogo, mas, segundo, então, esse porta-voz das Forças de Defesa de Israel, não há um cessar-fogo e disse que vão continuar, sim, em frente. Ele também afirmou que, embora as Forças de Defesa de Israel estejam focadas no ataque ali em Gaza, Israel também está em alerta máximo para frustrar ali o terrorismo na Cisjordânia, ocupada, e também ao redor ali do Mar Vermelho, todos esses conflitos e regiões que a gente também vem acompanhando nos últimos dias, últimos meses, aqui na CNN. Yuri. Obrigado pelas informações, Anne Barbosa. Enquanto a gente recuperava muito das imagens uma série de conflitos e segue com as imagens ao vivo da faixa de Gaza, no horário noturno agora. A diferença de fuso horário, Lorival, 5 horas, Então, 6 horas 17 minutos aqui, 11h17 da noite lá na faixa de Gaza, lá no Oriente Médio. Uma outra informação para a gente tratar aqui ainda sobre a guerra em Israel, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que Gaza está se tornando um cemitério para crianças, em mais uma das declarações bastante fortes que o secretário-geral da ONU tem feito a respeito desse conflito. A gente vai ver agora e depois repercutir com Lorival Santana. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a 4-week period than in any conflict in at least 3 decades. More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. Muito dura esta fala, assim como várias outras declarações de Antônio Guterres sobre este conflito entre Israel e Hamas. Lorival, por que o secretário-geral da ONU tem sido tão incisivo? É um pouco pela sensação de impotência que todos estamos vendo das próprias Nações Unidas, lembrando que um mês de conflito, um mês sem nenhuma resolução aprovada do Conselho de Segurança da ONU a esse respeito.
É porque é muito raro uma atuação como essa que as forças de defesa israelenses estão tendo na faixa de Gaza. Não é comum haver um bombardeio tão intenso ao longo de 30 dias e um bombardeio que às vezes dá a impressão de ter alvos mais precisos e às vezes dá a impressão de ser um bombardeio de terra arrasada, tapetes de bombas que destroem quarteirões inteiros. E a gente está vendo o quanto isso está impactando os civis, né? Matando muitas crianças, muitas mulheres, muitas pessoas inocentes. Então, é um reflexo da realidade do que está acontecendo na faixa de Gaza. E, além desses bombardeios, que são o principal problema, também o problema da falta de água, né, da falta de comida, enfim, da realidade humanitária dentro da faixa de Gaza, a precariedade dos hospitais, a falta de energia nos hospitais sendo atingidos, mesquitas sendo atingidas, escolas que abrigam pessoas que tiveram de sair de suas casas sendo atingidas. Então, realmente, é algo de uma proporção que não costuma acontecer, né? A gente viu algo mais ou menos parecido na Ucrânia, mas a Ucrânia é um país muito maior, né? Assim, também foi terrível, angustiante de assistir, e continua sendo, mas na faixa de Gaza, devido ao tamanho do território e à quantidade de carga explosiva que está sendo despejada sobre esse território, é um bombardeio de saturação, realmente, é algo raro de acontecer. Talvez na Segunda Guerra Mundial, em alguns momentos, a gente viu algo parecido, mas na memória coletiva recente, não é algo que aconteceu. Mesmo os outros conflitos em que Israel travou com países vizinhos ali, a virulência dessa resposta ela tem sido mais intensa, né, Lorival? Sim, porque o bombardeio aéreo está sendo usado de uma forma muito abrangente e muito intensa, né? Nos outros conflitos, houve bombardeios aéreos na própria faixa de Gaza. Essa é a quinta guerra que o Hamas provoca contra Israel desde 2007. Houve também as guerras com os países árabes em 67, em 73, a própria invasão do Líbano em 82. Depois, em 2006, eu cobri outra guerra contra o Hezbollah. Havia bombardeio, eu fiquei sob bombardeio israelense no sul do Líbano. Agora, era algo, por exemplo, para comparar com o Líbano em 2006, que era clara a intenção de Israel de não atingir as áreas cristãs e sunitas, de concentrar os bombardeios nas áreas xiitas. Foram bombardeios avassaladores, né, no bairro de Reik, por exemplo, Beit Hareik no sul de Beirute, o sul do Líbano e assim por diante. Foram bombardeios muito grandes, mas muito localizados. A população da faixa de Gaza não está tendo para onde fugir, simplesmente, né? A gente vê claramente os objetos que estão aí, que nós estamos mostrando agora, são de casas, são de residências, são de crianças, de famílias, né? Então é algo um pouco, eu vou usar uma palavra dura, mas é o que a gente assiste, pela minha experiência, tem um aspecto, alguns dos bombardeios têm sido indiscriminados.